Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Que esteja um domingo bem alegre. Que a paz do Senhor reine sobre vocês. Eu queria hoje falar sobre... A Bíblia fala do maldito do homem que confia no homem. Então, muitas vezes há muita controvérsia, às vezes a pessoa não entende bem o que é isso, o que significa isso. Porque se a gente levar o pé da letra, a gente fala assim, mas Deus aqui fala que é maldito do homem que confia no homem. E lá ele fala para amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, como eu vou amar o meu próximo, se eu acho que o meu próximo é maldito? Então a gente tem que analisar quem é esse maldito e por que Jesus Cristo escreveu isso. Então eu vou ler aqui para vocês, para que vocês entendam direitinho sobre essa polêmica, que muitas vezes a pessoa só entende uma parte e a Bíblia precisa ser analisada para poder discernir o que ela está falando. Veja bem, aqui está escrito assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha bem, ele especificou aqui uma coisa interessante. Ele falou, maldito do homem que confia em si próprio, confia em outras pessoas, e que não se afasta do Senhor. Esse se afastar do Senhor faz com que você se desvie dessas pessoas, porque eles trazem coisas ruins. A gente às vezes generaliza tudo, falando assim, é maldito do homem que confia no homem. Não é bem assim. Ele especificou aqui, o homem que se afastou de Deus. Esse é maldito, porque ele preferiu o inimigo. Essa é a realidade das coisas. E a própria Bíblia, ela fala aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 que eu li, agora vou ler o versículo 7, para vocês observarem que essa maldição é para aquelas pessoas que são realmente ruins, que têm uma atuação no mundo equivocada. Então veja bem, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha aqui, está mudando. Mudou, então. Então você deve, daquela pessoa que é maldosa, você tem que ter cuidado com ela. Então o mentiroso, você pode confiar no mentiroso? Você pode confiar numa pessoa que se envolve com droga, se envolve com prostituição, se envolve com tantas coisas má nesse mundo? Você pode confiar? Não. Não é nessas pessoas que a gente pode confiar. Mas a gente não vai ficar desconfiando de todo mundo. A gente tem que amar o nosso próximo. E Deus pede para amar até o inimigo. Então veja bem que essa situação de maldito é a situação da pessoa que despreza a Deus, que não quer saber nada com Deus. Essa é a situação do homem. Agora o bendito continua aqui, quer ver? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas flores estão verdes, sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ele dá uma explicação aqui, como é a pessoa que a gente deve amar, que a gente deve ouvir, que a gente deve abençoar. São pessoas que vivem para beneficiar o próximo, abençoadas por Deus, iluminada, orientada. Então tem uma consequência muito boa de um lado e tem uma má consequência de outro lado. Que a realidade que tem o bendito também. Então muitas vezes nós vemos pessoas benditas falando muitas coisas boas que valem a pena ser ouvidas. Então veja bem, irmãos, veja bem, pessoal, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água.
Quando eu trabalhava na roça, e a gente atravessava o rio para trabalhar, o rio Atibaia, tinha uma árvore lá que dava fruto todo ano. Todo ano ela dava fruto. Fazia seca, fazia frio, o tempo não mudava as características daquela árvore, porque ela sempre dava fruto. Ela ficava beirando o rio, assim. Então as raízes dela não precisavam de chuva, porque tinha o rio passando perto. Então ele compara essa árvore com a nossa vida. A gente deve viver assim, sempre dando fruto, mas frutos bons, frutos abençoados, fruto que dá alegria, que dá paz, que dá amor. Esse é o objetivo de Deus para com o nosso próximo. O nosso próximo, a gente pode abençoar o nosso próximo. E às vezes, mesmo que ele seja maldito, porque ele faz muitas coisas erradas, a gente pode procurar ajudar ele no sentido de esclarecer para ele que tem uma vida melhor. Então a gente tem também os nossos deveres com essas pessoas, porque Jesus pede para a gente amar o inimigo, então a gente tem obrigações com pessoas que vivem desligados de Deus, vivem marginalizadas da palavra de Deus. A gente deve também amar essas pessoas, embora aquilo que ele fale nem sempre é verdade, e muitas vezes, a maioria das vezes, são mentiras. A pessoa procura se esconder através de mentiras e de coisas ocultas. Quando eu falei, domingo passado eu falei de uma vida transparente, quando a pessoa não tem essa vida transparente, ele está dentro dessas condições. Porque se ele tiver uma vida transparente, as pessoas vão ver o que ele é, vão conhecer a pessoa pelas suas atitudes. Então nós mostramos quem somos pelas nossas atitudes. Agora, se eu tiver preocupação em olhar para o Senhor, ele sempre tem coisa muito melhor para dar. É por isso que eu defendo sempre a palavra de Deus, porque nela eu encontro tudo que eu necessito. Tudo que eu necessito. Eu encontro paz, eu encontro alegria, eu encontro amor. São coisas preciosas que o mundo não oferece, mas Deus oferece. Então como que pode ser? A escolha é sempre da gente. A realidade é essa, a gente pode escolher. Eu posso escolher ser uma bênção e posso deixar-me levar pela maldição. Fazer tudo aquilo que eu gosto, que eu faço, não amando o meu próximo, enganando o meu próximo. Então eu posso escolher a vida que eu quero. Mas vale a pena, mas vale muito a pena ouvir Deus. Porque Deus instrui de uma maneira perfeita, tão maravilhosa. E quanto mais você vai conhecendo Deus, você vai vendo que a bondade dele é muito maior, muito maior, muito maior. Cada vez que você analisa, você percebe que Deus quer o nosso bem. O perigo é da maldição. O inimigo traz essa maldição da prostituição, dos vícios, da bebida, do maltrato na família. Ele tem muitas destruição. Mas observe que Deus tem o melhor. Sempre teve as coisas melhores para dar. O objetivo tem que ser por Deus no nosso coração e deixar que Ele controle a nossa vida para honrar e glorificar o nome de Deus. Deus abençoe. Até domingo, se Deus permitir. A gente vai estar sempre trazendo uma palavrinha da palavra de Deus, porque Ele é o mais importante que eu já vi. A pessoa mais importante que eu já vi é o nosso Deus. E é por isso que eu gosto de ler a Bíblia, que na Bíblia está sempre a palavra dele. Deus abençoe.